E o capítulo 1 Todo mundo pode operar, milagres. Um futuro pai andava para cima e para baixo no corredor em frente à sala de cirurgia do hospital, esperando para saber se era menino ou menina. A porta abriu-se, duas enfermeiras saíram e passaram pelo futuro pai sem olhar na direção dele. O médico então veio até a porta, hesitou por um momento e gesticulou para o pai impaciente entrar. Antes que você entre, começou o médico, devo prepará-lo para um choque. É um menino e nasceu sem orelhas. Não tem o menor sinal de orelhas e é claro que será surdo a vida toda. Ele pode ter nascido sem orelhas, exclamou o pai, mas não passará a vida surdo. Não fique agitado, retrucou o médico. Você pode muito bem preparar-se para aceitar as condições como elas são, não como gostaria que fossem. A ciência médica tem conhecimento de outros casos como o do seu filho, mas nenhuma criança nascida com essa condição jamais conseguiu ouvir. Doutor, tenho grande respeito por sua habilidade como médico, mas também sou doutor em certo sentido, pois descobri um remédio poderoso, adequado às necessidades humanas em praticamente todas as circunstâncias. O primeiro passo a ser dado ao se aplicar esse remédio é se recusar a aceitar qualquer circunstância que não se deseje como inevitável, e estou notificando-o, aqui e agora, que jamais aceitarei a deformidade de meu filho como algo que não possa ser corrigido. O médico não retrucou, mas seu olhar de espanto dizia claramente: pobre camarada, lamento, mas você descobrirá que existem algumas circunstâncias na vida que se é forçado a aceitar. Ele pegou o pai pelo braço e conduziu à sala onde mãe e filho aguardavam, afastou a cortina e ficou em silêncio enquanto o pai olhava o que o médico sinceramente acreditava ser uma daquelas circunstâncias da vida que se é forçado a aceitar. O tempo passou rápido. 25 anos depois, outro médico sai sorridente de seu laboratório com alguns raios-x em mãos. Miraculoso! Exclama. Fiz raios-x da cabeça desse rapaz de todos os ângulos possíveis e não vejo evidência de que possua nenhum tipo de aparelho auditivo. Todavia, meus testes mostram que ele possui 65% da capacidade auditiva normal. O médico era um famoso especialista em ouvido de Nova York, e os raios-x que tinha em mãos eram da cabeça do rapaz que sem dúvida teria passado a vida surdo não fosse a intervenção do pai que se recusou a aceitar a condição e fez algo para a natureza corrigi-la. Posso atestar a veracidade dessas afirmações porque sou o pai que se recusou a aceitar como incurável até mesmo uma aflição tão grande quanto nascer sem orelhas. Durante quase 9 anos dediquei grande parte de meu tempo à aplicação de um poder que por fim recuperou 65% da capacidade auditiva normal de meu filho. Foi o suficiente para permitir que ele passasse pelo ensino fundamental médio e pela faculdade com notas equivalentes às dos melhores alunos. E foi o suficiente para ele se ajustar, de modo a viver normalmente, sem as inconveniências ou embaraços que a maioria das pessoas surdas sofrem. Como esse milagre foi operado. Quem ou o que operou o milagre e o que aconteceu dentro da cabeça da criança nascida sem orelhas que lhe permitiu desenvolver capacidade auditiva suficiente para levar a vida de forma satisfatória. As mesmas perguntas foram apresentadas ao especialista em ouvido. Aqui.
Está a resposta dele, sem dúvida, as diretrizes psicológicas dadas pelo pai à mente subconsciente do filho influenciaram a natureza a improvisar algum tipo de sistema nervoso que conectou o cérebro com as paredes externas do crânio e permitiu ao menino ouvir por intermédio do que é conhecido como condução óssea. Espera-se que, concluída a leitura desta obra, a exata natureza do milagre que salvou uma criança de passar a vida como uma pessoa surda seja revelada ao leitor. Esse é o objetivo principal deste livro. O autor foi auxiliado por este milagre, desde que tomou consciência dele. Pela primeira vez, quando era bem jovem. O milagre ajudou-o a dominar o medo, a superstição, a ignorância e a pobreza, os 4 inimigos da humanidade aos quais muita gente rende-se sem lutar porque não entende como aplicar o milagre, recusando-se a aceitar da vida aquilo que não quer. A natureza exata do milagre é algo que uma pessoa não pode descrever para outra até que esta esteja mentalmente condicionada a recebê-la. Por isso, pode ser necessário que o leitor leia e analise todos os capítulos subsequentes deste livro antes de estar condicionado para receber o pleno significado do milagre. Algumas pistas bem nítidas foram descritas neste capítulo, mas podem não ser suficientes para revelar o segredo supremo pelo qual pode-se rejeitar com êxito aquilo que não se deseja da vida. Esse segredo é digno de pesquisa séria, pois é a chave mestra que destrancara as portas de múltiplas bênçãos para todos que a possuírem, inclusive o domínio do pavor de cirurgias dentárias e médicas. A atitude mental com que você ler este livro determinará em larga medida o momento e parte do livro onde o segredo pode lhe ser revelado. Portanto, vamos voltar nossa atenção a alguns dos grandes potenciais de uma atitude mental positiva. Se tem sua atitude mental sob controle, você pode controlar quase todas as outras circunstâncias que afetam sua vida, incluindo medos e preocupações de qualquer natureza. O quanto a atitude mental é importante. Vamos analisar o papel que a atitude mental desempenha em nossa vida e compreender o quanto ela é importante. Sua atitude mental é o fator principal para atrair pessoas em espírito de afabilidade ou para repeli-las. Isso depende de sua natureza ser positiva ou negativa, e você é a única pessoa que pode determinar como ela será. Atitude mental é um fator importante na manutenção da boa saúde física. Todos os médicos sabem e a maioria admitirá que a atitude mental do paciente é mais importante na cura de enfermidades físicas do que qualquer outro fator isolado. A atitude mental é um fator determinante, talvez o fator mais importante, para os resultados que se obtêm das preces. Há muito tempo se sabe que, quando alguém reza com atitude mental agitada por medo, dúvida e ansiedade, só experimenta resultados negativos. Apenas das preces respaldadas por uma atitude mental de profunda fé é que se pode esperar resultados positivos. Sua atitude mental ao dirigir um automóvel na via pública determina em larga medida se você é um motorista seguro ou um perigo no trânsito, pondo em risco sua vida e a dos outros. Dizem que a maioria dos acidentes de carro acontecem por embriaguez ao volante, raiva ou algum tipo de ansiedade excessiva dos motoristas. Sua atitude mental determina em larga medida se você encontra paz mental.
ou passa a vida em estado de frustração e miséria. Atitude mental é a base de toda a arte de vender, independentemente do que seja vendido, mercadorias, serviços pessoais ou qualquer produto. Uma pessoa com atitude mental negativa não consegue vender nada. Pode receber um pedido de alguém que compre algo dela, mas não faz uma venda. A transação é inteiramente de compra. Talvez você tenha visto essa verdade demonstrada em muitas lojas de varejo onde a mente dos vendedores nitidamente não está voltada para agradar os clientes. A atitude mental controla muito amplamente o espaço que a pessoa ocupa na vida, o sucesso que obtém, os amigos que faz e as contribuições que deixa para a posteridade. Não seria exagerar a verdade dizer que atitude mental é tudo. Atitude mental é o meio pelo qual se condiciona a mente para enfrentar uma cirurgia ou tratamento dentário sem medo da dor física. A maneira como se pode realizar isso será claramente descrita nos capítulos subsequentes. Tem gente que acredita que a atitude mental, atuando no corpo físico durante a vida, influencia o que acontece após a morte. Não existe prova positiva dessa teoria, exceto que obviamente é lógica. Por fim, a prova mais convincente da importância da atitude mental é o fato de ser a única coisa sobre a qual qualquer um tem o privilégio total e imutável de controlar. Não podemos controlar os pensamentos ou ações das outras pessoas. Tampouco podemos controlar nossa chegada ou nossa partida dessa vida, mas temos o privilégio inexorável de controlar cada pensamento que emitimos de nossa mente a partir do instante em que começamos a pensar até o momento em que a vida acaba. Aqui está então o mais profundo, o mais significativo de todos os fatos que influenciam a vida de um indivíduo. É lógico que, ao dar a cada pessoa o controle completo sobre seu pensamento, o Criador pretendeu que isso fosse um bem inestimável, e é exatamente isso que é, pois a mente é o único meio pelo qual um indivíduo pode planejar sua própria vida e vivê-la conforme sua escolha. Henley, o poeta, deve ter entendido essa grande verdade quando escreveu as seguintes linhas: sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Podemos verdadeiramente nos tornar capitães de nosso destino neste mundo na exata medida em que tomamos posse de nossa mente e a direcionamos para fins definidos por meio do controle de nossas atitudes mentais. A atitude mental pode ser positiva ou negativa, apenas uma atitude mental positiva compensa nos assuntos de nossa vida cotidiana. Por isso, vamos ver o que ela é e como podemos obter acento circunflexo lá e aplicá-la na luta pelas coisas e circunstâncias que desejamos da vida. Uma atitude mental positiva tem muitas facetas e inumeráveis combinações para ser aplicada em cada circunstância que afeta a nossa vida. Antes de mais nada, uma atitude mental positiva é o objetivo estabelecido de fazer com que cada experiência, seja agradável ou desagradável, renda algum tipo de benefício que nos ajude a equilibrar a vida com todas as coisas que levam à paz mental. É o hábito de procurar a semente de um benefício equivalente, que vem com cada fracasso, derrota ou adversidade que experimentamos e fazer com que essa semente germine em algo benéfico. Apenas uma atitude mental positiva pode reconhecer e se beneficiar com as lições ou semente de benefício equivalente que vem com todas as coisas desagradáveis que se vivencia. Uma atitude mental positiva é o hábito de manter a mente ativamente
ocupada com as circunstâncias e coisas que se deseja da vida e fora das coisas que não se deseja. A maioria das pessoas passa pela vida com a atitude mental dominada por medos, ansiedades e preocupações com circunstâncias que de algum modo dão jeito de aparecer mais cedo ou mais tarde. E a parte estranha dessa verdade é que essas pessoas com frequência culpam os outros pelos infortúnios que elas trouxeram para si com as atitudes mentais negativas. A mente tem uma maneira precisa de revestir os pensamentos com os equivalentes físicos adequados. Pense em termos de pobreza e você atrairá pobreza. Pense em termos de riqueza e você atrairá riqueza. Por meio da lei eterna da atração harmoniosa, os pensamentos sempre revestem-se de coisas materiais adequadas à sua natureza. Uma atitude mental positiva é o hábito de olhar para todas as circunstâncias desagradáveis com que se depara como meras oportunidades de testar a capacidade de se erguer acima delas buscando a semente de benefício equivalente, e colocando-a para trabalhar. Uma atitude mental positiva é o hábito de avaliar todos os problemas e distinguir entre os que se pode dominar e aqueles que não se pode controlar. A pessoa com uma atitude mental positiva empenha-se em resolver os problemas que pode controlar e lida com os que não pode controlar de modo que não alterem sua atitude mental de positiva para negativa. Uma atitude mental positiva ajuda a se dar um desconto para as fragilidades e fraquezas de outras pessoas, sem se ficar chocado com a negatividade mental delas ou ser influenciado por sua maneira de pensar. Uma atitude mental positiva é o hábito de agir com definição de objetivo, com plena crença tanto na solidez de tal objetivo quanto na capacidade de atingi-lo. É o hábito de ir além da própria responsabilidade e prestar mais e melhor serviço do que se é obrigado a prestar e fazer isso de maneira amigável e agradável. É o hábito de escolher uma meta definida e marchar rumo à sua realização sem hesitar por causa de elogios ou condenações. É o hábito de procurar boas qualidades nas outras pessoas e esperar encontrá-las, estando ao mesmo tempo preparado para reconhecer as qualidades desfavoráveis sem ficar chocado em um estado mental negativo. É o hábito de dominar todas as emoções, submetendo-as ao exame da mente e à disciplina da força de vontade. É o hábito de encarar todos os fatos que afetam a vida, tanto agradáveis quanto desagradáveis, e manter a cabeça fria quando as emergências desagradáveis surgem. É o reconhecimento do poder universal da inteligência infinita e o conhecimento de que ela pode ser adquirida e direcionada por meio da fé para a realização de finalidades definidas. Uma atitude mental positiva é o principal meio pelo qual os alcoólicos anônimos ajudam incontáveis homens e mulheres a se curar do alcoolismo. Também é a base para a cura do hábito de fumar em excesso. É o meio para todos os tipos de condicionamento mental, para quaisquer objetivos, inclusive a eliminação de todos os tipos de medo. Todos os hábitos, bons ou maus, voluntários ou involuntários, são estabelecidos pela atitude mental. É o meio pelo qual se pode transmutar hábitos e circunstâncias desagradáveis em algum tipo de benefício. Uma atitude mental positiva é o único meio pelo qual se pode exercer o direito inerente de manter controle total sobre a própria mente, sem ajuda ou empecilho de ninguém. E é o meio pelo qual os obstáculos podem ser transmutados em trampolins para o progresso em qualquer vocação. A atitude mental revela-se de uma pessoa para outra sem palavras, sinais ou
ações por meio da telepatia. Portanto, é contagiosa. A atitude mental de uma pessoa enquanto come ajuda na digestão ou a retarda, e uma atitude mental negativa pode paralisar o processo digestivo por completo. A atitude mental de um orador público muitas vezes determina como seu discurso será interpretado com eficiência ainda maior do que a das palavras que ele usa. A atitude mental de um escritor enquanto escreve também é transmitida ao leitor por trás das linhas escritas. Pelo condicionamento e controle adequados da atitude mental, pode-se condicionar a mente para enfrentar qualquer tipo de circunstância desagradável sem se ficar transtornado com ela, incluindo até mesmo a emergência da morte de entes queridos. A atitude mental é um portão de duas vias no caminho da vida, que pode abrir-se de um lado para o sucesso e de outro para o fracasso. A tragédia é que a maioria das pessoas abre o portão para o lado errado. A atitude mental do paciente é o melhor auxílio para o médico ou seu maior empecilho no tratamento de enfermidades físicas, dependendo de tal atitude ser positiva ou negativa. A partir dessas afirmações de fatos conhecidos, pode-se facilmente entender porque a atitude mental é tudo, pois influencia toda a experiência com que deparamos e está sob nosso total controle o tempo todo. Que pensamento profundo é reconhecer que uma coisa que pode nos dar sucesso ou nos trazer fracasso, abençoar-nos com paz mental ou nos amaldiçoar com miséria em todos os dias de nossa vida é simplesmente o privilégio de tomar posse de nossa própria mente e orientá-la para quaisquer finalidades de nossa escolha por meio da atitude mental. Como se consegue controlar a atitude mental? O ponto de partida do controle da atitude mental é motivo e desejo. Ninguém jamais faz nada sem um motivo ou motivos, e quanto mais forte o motivo, mais fácil é controlar a atitude mental. A atitude mental pode ser influenciada e controlada por uma série de fatores, tais como 1. Um desejo ardente de atingir um objetivo definido baseado em um ou mais dos 9 motivos básicos que acionam todo empreendimento humano. Ver a lista desses 9 motivos básicos no capítulo 7. 2. O condicionamento da mente para automaticamente escolher e executar objetivos definidos positivos, com o auxílio dos 8 príncipes guias ou alguma técnica semelhante que mantenha a mente ativamente engajada em objetivos positivos quando se está adormecido, assim como quando se está desperto. Ver a descrição da natureza dos 8 príncipes guias no capítulo 4. 3. A associação íntima com pessoas que inspiram engajamento ativo em objetivos positivos e a recusa em ser influenciado por gente de mentalidade negativa. 4. A autossugestão pela qual a mente constantemente recebe diretrizes positivas até atrair apenas aquilo que tais diretrizes pedem. 5. Um reconhecimento profundo, pela adoção e uso, do privilégio exclusivo do indivíduo de controlar e dirigir sua mente. 6. O auxílio de uma máquina pela qual a mente subconsciente pode receber diretrizes definidas enquanto se dorme. Tal máquina é brevemente descrita no capítulo 4. Nosso grande estilo de vida americano, nosso sistema incomparável de livre iniciativa e a liberdade pessoal da qual nos sentimos tão orgulhosos nada mais são do que a atitude mental de pessoas organizadas e direcionadas para finalidades especializadas. O elemento do estilo de vida americano que se destaca audaciosamente acima
de todos os outros consiste nas leis e mecanismos de governo que estabelecemos para proteger o indivíduo na liberdade do controle de sua atitude mental. Foi essa liberdade no controle da atitude mental que nos deu os grandes líderes que moldaram nosso estilo de vida americano e nosso grande sistema de livre iniciativa. E é significativo que só aqueles que agiram com atitude mental positiva tornaram-se líderes. A atitude mental positiva de Thomas Edison sustentou-o ao longo de mais de 10.000 fracassos e o levou à descoberta da lâmpada elétrica incandescente, que inaugurou a grande era da eletricidade e das fabulosas riquezas que esta nos deu. A atitude mental positiva de Henry Ford manteve-o à tona durante os esforços iniciais para construir seu primeiro automóvel e serviu como seu maior e mais importante trunfo para o estabelecimento do monumental império industrial que o fez mais rico do que Creso e proporcionou emprego, direta e indiretamente, para talvez mais de 10 milhões de homens e mulheres. A atitude mental positiva de Andrew Carnegie ergueu-o da pobreza e obscuridade e serviu como seu maior trunfo no estabelecimento de uma indústria que deu origem à grande era do aço, que hoje atua como o elo mais importante de todo o nosso sistema econômico. A atitude mental positiva de Mahatma Gandhi, ele a chamava de resistência passiva, foi superior ao grande poder das forças militares britânicas que governaram a Índia por muitas gerações. Foi a atitude mental positiva de Gandhi que gerou a aliança de Mastermind com mais de 2 milhões de seus companheiros, que deram tremendo poder à resistência passiva, e libertaram a Índia sem um disparo de arma e sem a perda de um único soldado. Foi a atitude mental positiva do construtor da ponte suspensa Golden Gate que nos deu a maior ponte de vão único do mundo, não obstante sua primeira tentativa ter indicado que a obra era uma impossibilidade em termos de engenharia. Onde quer que encontremos liderança e grande realização em qualquer nível de vida, em qualquer vocação ou ocupação, reconhecemos que fundamentam-se sobre uma atitude mental positiva. Uma atitude mental positiva é a soma de todas as esperanças, desejos e crenças, somados a, e transmutadas pela, fé. E fé é a porta aberta para a inteligência infinita, que pode ser adquirida e usada apenas por aqueles que mantêm uma atitude mental positiva. E o fato mais importante a respeito de uma atitude mental positiva é que todos têm o privilégio de adotá-la e usá-la, sem dinheiro e sem preço, para todos os objetivos. O segredo pelo qual essa importante verdade pode enriquecer a mente e proporcionar domínio sobre os obstáculos à felicidade com que você possa deparar pelo resto da vida é revelado nos capítulos a seguir. Leia com uma mente aberta e você será recompensado com um tipo de riqueza suficiente para lhe oferecer uma vida equilibrada, a liberdade do medo e paz mental duradoura. Nos capítulos a seguir você será apresentado a maior pessoa atualmente viva. Quando descobrir o nome dessa pessoa, marque a página onde o nome foi revelado e o assine, pois você terá descoberto um novo significado do objetivo pelo qual estamos neste planeta pelo breve período de anos chamado vida. Nos capítulos a seguir, são apresentadas instruções minuciosas para se ajustar a atitude mental a fim de eliminar o medo de cirurgia dentária ou médica. Este capítulo sobre atitude mental é uma espécie de prévia que irá prepará-lo para
Aceitar e usar as instruções para a eliminação do dissabor relativo a uma cirurgia. Ou a quaisquer outras circunstâncias indesejáveis com que você possa deparar. Capítulo 2 Uma visita ao Vale dos Milagres da Vida. Há pouco voltei páginas do grande livro do tempo onde meu magnífico interlúdio com a vida foi registrado e, nas páginas marcadas como coisas que descartei por serem prejudiciais ou inúteis na vida, descobri uma mina de tesouros que revelarei ao longo desta obra. Por que demorei tanto para fazer essa descoberta de riquezas fabulosas que havia ignorado? A resposta ficará óbvia quando a natureza de minha descoberta tiver sido descrita. Antes que pudesse fazer essa descoberta, tive que chegar à era da espiritualidade, tive que trocar a juventude pela maturidade a fim de adquirir sabedoria suficiente que me conferisse capacidade para reconhecer e interpretar adequadamente as grandes riquezas interiores, por olhos que não são enganados pelos hábitos falsos dos homens. Ao voltar lentamente às páginas desse espantoso registro no livro do tempo, fiquei chocado ao descobrir que tudo, cada circunstância conhecida pelo homem, cada erro, cada fracasso e cada mágoa podem tornar-se altamente benéficos quando a pessoa relaciona-se com tais coisas em espírito de harmonia e com entendimento de sua natureza e objetivo. E, analisando todas as circunstâncias de meu passado que considerei desagradáveis e prejudiciais na época, fiquei agradavelmente surpreso ao compreender que cada uma delas rendeu muitas das únicas coisas de valor permanente que hoje possuo. Durante minha exploração do grande livro do tempo, descobri um método anteriormente desconhecido pelo qual todos os fracassos, erros e frustrações anteriores de um homem podem ser transmutados nas mais ricas bênçãos conhecidas pela humanidade. Foi essa descoberta que não me deixou alternativa a não ser escrever este livro para o benefício daqueles que estão tateando na escuridão em busca do caminho para a paz mental, assim como eu busquei o às cegas por quase 40 anos. Antes que eu remexesse na montoeira de ideias e coisas que temia e as descartasse como inúteis, acreditava que o segredo da realização bem-sucedida poderia ser revelado apenas pelo estudo daqueles que eram bem-sucedidos. Tendo sido incumbido por Andrew Carnegie de dar ao mundo a primeira filosofia prática do sucesso e, graças a ele, tendo tido acesso a mais de 500 das pessoas de maior sucesso de seu tempo, naturalmente enxerguei esses homens de grandes realizações como a única fonte de conhecimento aproveitável digno de consideração por aqueles que estão tentando encontrar seu lugar em um mundo intensamente competitivo. Agora abandonei essa falsa conclusão, pois descobri que as leis eternas da realização humana bem-sucedida estão tão disponíveis aos pobres e humildes quanto aos ricos e orgulhosos. Minha primeira percepção chocante dessa grande verdade ocorreu em meu primeiro encontro com um negro inculto nascido no sul e que ganhava a vida com o suor de seu rosto. Quando ouvi a história dele pela primeira vez, procurei e fiz uma pesquisa e análise críticas, pois tinha um ávido desejo de conhecer o segredo de seu impactante renascimento da pobreza para a riqueza dentro um período inacreditavelmente curto. Em um dia quente de verão, esse homem parou ao final de uma fileira de algodoeiros, apoiou-se no cabo da enxada, passou um pano na testa e bradou em agonia: ó Senhor! Por que tenho que trabalhar desse jeito e não obter nada exceto uma choupana para dormir e toucinho salgado para comer?
Seu brado trouxe uma resposta e deu início a uma série de acontecimentos que mudou a vida de milhões de pessoas destinadas a ouvir a história dele. Escolhi a história desse homem como introdução para este capítulo porque ilustra com perfeição a solidez do conselho que oferecerei nos próximos capítulos àqueles que buscam riquezas materiais, paz mental e melhor entendimento dos meios para dominar todas as circunstâncias desagradáveis. Devido ao local de nascimento e à cor da pele, esse homem tinha 2 pontos contra-se de saída, mas unicamente por causa daquela pergunta sintonizou-se com um dos grandes milagres da vida, que será descrito mais adiante, e ergueu-se a uma posição de fama e fortuna desconhecida pela maioria das pessoas. Mesmo aquelas que tiveram o privilégio da educação formal em nossas grandes universidades. Antes de mais nada, a resposta à pergunta do homem colocou-o em contato com o primeiro princípio do sucesso, a definição de objetivo, e com um plano definido para alcançá-lo. E o objetivo era nada menos que a troca de sua velha personalidade por uma muito mais grandiosa, uma personalidade com o poder de adquirir o que desejasse, a despeito de raça, credo ou cor, o tipo de personalidade que me empenharei em ajudar todo leitor deste livro a obter. Sem demora, em conformidade com a resposta recebida, o homem nomeou-se para o alto sacerdócio como Deus em pessoa, o único Deus vivo e verdadeiro de todos os povos da terra. Pense o que se pensar da escolha do objetivo principal definido desse homem, ele não pode ser acusado de complexo de inferioridade, uma influência dominante em tantas vidas. Agora, antes de se chegar a quaisquer conclusões sobre a autonomeação do homem a uma condição de vida tão elevada, deixe-me oferecer uma breve informação sobre o quão longe ele já foi na realização de seu objetivo principal. Talvez você abrande o julgamento a respeito dele e, em vez de condená-lo, seria mais benéfico que encontrasse algo dos poderes que ele adotou para se alçar a sua elevada condição de vida. Esse homem conferiu-se o pseudônimo muito impressionante de Pai Divino. Conquistou um séquito estimado em milhões, incluindo grande número de brancos, situados por todos os Estados Unidos e alguns outros países. Pai Divino ficou encarregado de vastas somas de dinheiro, tudo obtido via doações voluntárias. Viajava de Rolls-Royce e dormia em seus próprios hotéis em muitas das cidades que visitava, de modo que nunca havia a questão de se hospedar em um local que não tivesse as melhores acomodações. A barreira racial não o afetava. Sua enorme e complexa organização operava muitos tipos de negócios, de carrinhos de mão a lojas de roupas e restaurantes, todos com equipe de serviço voluntário. O quanto a riqueza de Pai Divino fez de bem a outros não interessa aqui. Com certeza não pretendo promover Pai Divino para ninguém, passado tanto tempo. Todavia, o objetivo do autor é familiarizá-lo com a natureza do milagre com que Pai Divino topou, talvez por puro acaso, e lhe deu liberdade sobre a desvantagem de raça e cor, bem como liberdade sobre a desvantagem da pobreza e falta de educação, e deixou-o extremamente rico. Essa informação é para seu benefício, não que você possa emular Pai Divino, mas para inspirá-lo a superá-lo no campo de sua escolha de serviço à humanidade, seja no reino religioso ou em algum outro serviço útil. Ou você pode contentar-se em usar a informação apenas para abrandar o fardo de sua vida pessoal.
O segredo da riqueza de Pai Divino não é novo para mim. Devotei mais de 40 anos a seu estudo e o vi funcionar com sucesso na vida de mais de 500 homens de destaque dessa nação com os quais trabalhei e que colaboraram comigo ao longo de anos na organização da ciência do sucesso. Homens como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Woodrow Wilson e William Howard Taft. O mais estranho no que concerne a esse segredo supremo do sucesso pessoal, conforme revelado pelo estudo detalhado dos homens notáveis com quem trabalhei, é que nenhum deles, exceto 3, entendia a verdadeira fonte de seu sucesso ou a natureza do poder que tornava possível um sucesso em escala tão fabulosa. A vasta maioria topou com esse grande milagre, de modo bem parecido com o de Pai Divino. Aqueles que buscam o verdadeiro segredo das realizações de Pai Divino não hão de ignorar que, se ele tinha um séquito voluntário de 30 milhões de pessoas ou mesmo de 1 milhão, tinha que possuir algum poder de atração misterioso normalmente não possuído por aqueles inteiramente motivados pela ganância por coisas materiais. Aqui, como em outros capítulos, o autor empenha-se em enfatizar que o segredo da prosperidade financeira é precisamente o mesmo pelo qual se pode transmutar a dor física ou qualquer circunstância desagradável em benefício. Neste capítulo e nos que seguem, vou descrever plenamente o milagre responsável pelo sucesso de Pai Divino, mas farei mais que isso. Descreverei alguns milagres adicionais disponíveis a todas as pessoas da Terra, milagres apenas parcialmente reconhecidos e raramente usados, embora proporcionem o verdadeiro caminho para a paz mental e riqueza material em abundância. Todos, exceto aproximadamente 1 em cada 10 milhões de pessoas que possam ler a lista de milagres que descreverei, ficarão chocados e surpresos em saber que listei-os como riquezas potenciais da mais elevada categoria. Essa única pessoa em cada 10 milhões não ficará chocada ou surpresa porque pertence à mesma classe dos Edisons, Fords e Pais Divinos que topam com um milagre, e usam-no para moldar o destino ao padrão de vida que delinearam. Ao viajarmos pelo Vale dos Milagres da Vida, veremos que um desses milagres foi nitidamente responsável pela transição de Pai Divino da pobreza e ignorância extremas para a riqueza fabulosa e sabedoria suficiente para administrá-la. Você terá motivo para se regozijar se reconhecer o milagre específico por intermédio do qual essa mudança foi forjada. Se não fizer a descoberta neste capítulo, ela lhe será revelada nos capítulos subsequentes, onde registrei tudo que se sabe sobre o caminho que leva à paz mental e à abundância. Eis aqui algumas pistas que podem ajudá-lo a analisar Pai Divino com exatidão. O exato momento, local e circunstâncias onde seu novo nascimento ocorreu. Foram questões inteiramente de sua escolha e sob seu controle. Ninguém ajudou ou sugeriu a ele a possibilidade de lançar fora a ignorância e a pobreza e no lugar delas adquirir riqueza e sabedoria fabulosas. Esse ponto é enfatizado porque naturalmente sugere que qualquer coisa que um homem inculto fez, qualquer outra pessoa de igual capacidade mental pode repetir ou superar em qualquer campo do empreendimento humano de sua escolha. Poderia alguém sensato duvidar que a fórmula pela qual esse homem trocou a pobreza por vasta riqueza também pode servir para transmutar qualquer circunstância indesejável em benefício de proporções equivalentes?
Onde está a diferença entre esse homem em particular e os outros de sua raça? Que vivem nos Estados Unidos e possuem os mesmos privilégios que ele adquiriu por si? A resposta para essa pergunta pode dar uma pista sólida para o milagre que transformou esse autoproclamado Messias de um Zé Ninguém na mais horrenda pobreza em alguém no comando de uma superabundância. O milagre responsável pela mudança de vida de Pai Divino é o mesmo que alçou Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie a alturas estupendas de realização pessoal em seus respectivos campos, e é o mesmo milagre responsável por todo o progresso da raça humana em todos os campos de atividade. Com a ajuda desse milagre, Milo Jones, proprietário de uma pequena fazenda perto de Fort Atkinson, em Wisconsin, tornou-se milionário depois de acometido de paralisia dupla e encontrou o sucesso na mesma fazenda onde antes mal conseguia se sustentar. Alunos deste autor que encontraram a prosperidade resolveram problemas pessoais, impossíveis, e encontraram paz mental com a ajuda desse milagre. Somam uma legião. Pertencem a quase todas as classes sociais, negócios e profissões em toda uma grande parte do mundo. Assim sendo, os exemplos dados neste livro foram adequadamente autenticados ao longo de mais de 40 anos de pesquisa. O Dr. Frank Crane era pastor de uma pequena igreja em Chicago, onde mal conseguia prover seu sustento. Como aluno deste autor, descobriu o milagre que lhe rendeu a ideia de publicar seus sermões em uma coluna para uma série de jornais, o que lhe garantiu renda anual de mais de 75 milhares de dólares. O que tudo isso tem a ver com o domínio do medo, da dor física e da tristeza? E das múltiplas frustrações com que se pode deparar na vida? Como o princípio que ajuda pessoas a ficar ricas em termos de dinheiro pode também servir para separar a dor física da broca do dentista ou do bisturi do cirurgião. Tenha paciência, leia com atenção, com uma mente aberta e você terá as respostas para essas e todas as outras perguntas que possam surgir em sua mente. Antes do milagre lhe ser revelado. Se você exigisse com impaciência que o milagre fosse revelado no primeiro capítulo deste livro, o autor responderia contando uma coisa que aconteceu quando era garotinho, mas que deixou impressão duradoura em sua mente. O avô retirou o milho do galinheiro, espalhou pelo chão de terra e cobriu com palha. Quando indagado por que se deu a todo esse trabalho, ele respondeu, por 2 motivos muito bons. Primeiro, cobrir o milho com palha, de modo que as galinhas tenham que ciscar para encontrá-lo, proporciona o exercício de que elas precisam para ficar saudáveis. E, em segundo lugar, dá a elas a oportunidade de terem o prazer de mostrar o quanto são espertas ao encontrar o milho que pensam que tentei esconder delas. Vamos agora à análise de alguns milagres menores que se deve entender e avaliar adequadamente antes que a natureza do milagre maior, que proporciona uma transformação na vida, possa ser revelada. Talvez o mais incompreendido de todos esses milagres seja aquele descrito no próximo capítulo, pois revela o ponto de onde se deve partir para substituir as circunstâncias de vida que não se deseja por aquelas que se almeja. Father Divine, c. 1876 a 1965, ou Reverendo M. J.
Divine foi um líder espiritual negro, fundador do movimento Missão Internacional da Paz, que, de congregação pequena e predominantemente negra, expandiu-se em uma grande igreja internacional e multirracial. N.T. Capítulo 3 A Lei do Crescimento pela Mudança O primeiro milagre da vida. A mudança permanente foi escolhida para encabeçar a lista dos milagres da vida. Não porque essencialmente seja o mais importante dos milagres aqui descritos, mas porque é o mais acirradamente combatido pela vasta maioria da raça humana. O fracasso em entender e se adaptar a ele é a principal causa de todos os fracassos e derrotas pessoais. Na primeira metade do século XX, as mudanças em nosso estilo de vida revelaram mais dos segredos da natureza do que aquilo que havia sido descoberto em todo o passado da civilização. Entre outras, houve a invenção do automóvel, do telefone, do rádio, da televisão, do cinema falado, dos aviões, do radar e do telégrafo sem fio, tudo produzido pelos processos sempre cambiantes da mente humana. A mudança é a ferramenta do progresso humano, não menos na vida dos indivíduos do que nos assuntos das nações. E a empresa ou indústria que negligencia seguir em frente por meio de mudanças está fadada ao fracasso. O grande estilo de vida americano, que proporcionou às pessoas o mais alto padrão de vida que o mundo já conheceu, foi produto de mudança contínua. A lei da mudança é uma das leis inexoráveis da natureza, sem a qual não poderia ter havido a realidade da civilização. Sem a lei da mudança, a raça humana ainda estaria onde começou, no mesmo plano de todos os outros animais e criaturas da Terra, eternamente presos e limitados por um padrão ou instinto além do qual nunca podem erguer-se. Pela lei da mudança, popularmente conhecida como evolução, a raça humana lentamente deixou a base da família animal, onde o destino de todas as coisas vivas é fixado por um padrão de vida ou instinto, e evoluiu para níveis cada vez mais altos de inteligência, até o homem de hoje ser algo infinitamente maior do que os 30.000 deuses que ele criou e adorou desde o começo de sua longa e tortuosa escalada. Toda a história da humanidade e o registro da vida em todas as suas formas são um padrão nítido de perpétua mudança. Nenhuma coisa viva é a mesma por 2 minutos seguidos, e essa mudança é tão inexorável que todo o corpo físico de um homem passa por uma mudança completa e uma substituição de todas as células a cada 7 meses. A lei da mudança é o dispositivo do Criador para separar o homem do restante das famílias animais. Também é o dispositivo pelo qual as verdades eternas da vida e os hábitos e pensamentos do homem estão continuamente remodelando-se em um melhor sistema de relações humanas, levando a harmonia e melhor entendimento entre os homens. E é um dos dispositivos que se deve usar para dominar hábitos estabelecidos que causam o medo da dor física. Pela lei da mudança, os hábitos do homem que não obedecem ao padrão e objetivos gerais do universo são periodicamente quebrados por guerras, doenças epidêmicas, seca e outras forças irresistíveis da natureza que forçam o homem a libertar-se dos efeitos de suas loucuras e começar tudo de novo. A mesma lei da mudança que nivela os povos de todas as nações à base do plano geral do universo aplica-se com igual força aos indivíduos que falham em interpretar e se adaptar às leis na natureza. Obedeça ao plano geral ou pereça, é o aviso da natureza.
Os medos e fracassos do homem, os choques e decepções nas relações humanas são todos planejados para sacudir e soltar o homem dos hábitos aos quais se agarra com tanta tenacidade, de modo que possa adotar, abraçar e se beneficiar de hábitos de crescimento melhores. O objetivo da educação é, ou pelo menos deveria ser, acionar a mente do indivíduo para o crescimento e desenvolvimento de dentro para fora. Fazer a mente evoluir e se expandir mediante mudanças constantes nos processos de pensamento, de modo que o indivíduo possa por fim ficar familiarizado com seus poderes potenciais e assim ser capaz de resolver seus problemas pessoais. A evidência de que essa teoria obedece aos planos da natureza pode ser encontrada no fato de que as pessoas mais bem instruídas de todos os tempos são aquelas graduadas na Universidade dos Golpes Duros, mediante experiências que as forçam a desenvolver e usar seu poder mental. A lei da mudança é uma das maiores de todas as fontes de educação. Entenda essa verdade e você não irá mais opor-se às mudanças que dão um âmbito mais amplo de entendimento de si mesmo e do mundo em geral. E não mais resistirá ao rompimento pela natureza de alguns hábitos que você criou e que não trouxeram paz mental ou riqueza material. Os traços dos seres humanos que mais desagradam ao Criador são complacência, autossatisfação, procrastinação, medo e limitações autoimpostas, que trazem pesadas penas, cobradas daqueles que se entregam a tais hábitos. Pela lei da mudança, o homem é forçado a seguir crescendo. Sempre que uma nação, uma instituição empresarial ou um indivíduo para de mudar e se acomoda num caminho batido de hábitos rotineiros, algum poder misterioso chega e rebenta o cenário, quebra os velhos hábitos e assenta a fundação para novos e melhores hábitos. Em tudo e todos a lei do crescimento opera pela eterna mudança. Flexibilidade de personalidade, a capacidade de um indivíduo de se adaptar a todas as circunstâncias que afetam sua vida, é um dos principais fatores de uma personalidade atraente. Também é o meio de adaptação à grande lei do crescimento pela mudança. A Ford Motor Company expandiu-se do início modesto, como uma fábrica, num galpão de tijolo, em um dos maiores impérios industriais do mundo, proporcionando emprego para centenas de milhares de pessoas direta e indiretamente. Henry Ford, o fundador, a despeito de todas as características de gênio em gestão industrial, esteve muito perto de arruinar o negócio em pelo menos 2 ocasiões porque sua capacidade de flexibilidade, a capacidade de mudar, não evoluiu com o passar dos anos. Depois de sua morte, a empresa foi assumida pelo neto, apenas um jovem em comparação com o fundador, mas um jovem com grande flexibilidade e disposição para obedecer à lei do crescimento pela mudança. Em questão de anos o jovem transformou o império industrial da Ford em uma instituição muito mais avançada do que tudo que o avô havia realizado em toda a sua vida. Em relações trabalhistas, gestão industrial, design e estilo automotivo, o jovem Henry Ford mostrou-se um homem que encorajava a mudança em vez de combatê-la e, por meio dessa aplicação de sabedoria, tornou-se um mago da indústria da noite para o dia. Por toda parte, a alma do homem brada, de fato dizendo: acorde, seja sábio. Lance fora seus velhos hábitos antes que o prendam em escravidão e forcem a voltar para outra tentativa em uma nova encarnação.
Se deseja acabar o serviço. Enquanto está aqui, você deve adaptar-se à grande lei da mudança e continuar a crescer. A alma do homem brada em palavras de advertência e diz: tudo, toda circunstância que toca sua vida, seja agradável ou desagradável, é grão para o seu moinho da vida. Aceite como tal, moa de acordo com o padrão de vida de sua escolha e deixe que lhe sirva em vez de lhe atormentar com medo e preocupação. Uma velha família da Virgínia nasceu e se criou nas montanhas do Sudoeste, em relativa pobreza. Finalmente a ferrovia chegou, e os ricos campos de carvão começaram a ser explorados. A família vendeu sua terra na montanha por uma soma fabulosa, mudou-se para a cidade e construiu uma casa moderna. Quando a casa ficou pronta, com 3 banheiros equipados com todos os confortos modernos, a esposa recusou-se a permitir que o empreiteiro fosse pago, alegando que o serviço não estava concluído. O que está faltando? Perguntou o empreiteiro. Você sabe muito bem o que está faltando, replicou a esposa. Não tem uma casinha. Bem, explicou o empreiteiro, surpreso, as casinhas saíram de moda quando vocês se mudaram para a cidade. Agora vocês têm 3 lindos banheiros, onde podem cuidar de todas as necessidades físicas com privacidade e grande conforto. A vida inteira, exclamou a esposa, gostei de ler o catálogo da Sears e da Roebuck na minha casinha e não tenho a intenção de abrir mão de um prazer a essa altura da vida. Construa a casinha, ou não lhe darei o dinheiro. A casinha foi construída. Quando a esposa inspecionou, declarou: assim não serve. Tem apenas uma privada no assento, e sempre tivemos 2. Então foi providenciado mais uma privada, e por precaução o empreiteiro instalou o encanamento para água quente e fria e também um telefone, de modo que a velha e rica senhora pudesse cumprir seus deveres sociais e ler os catálogos da Sears e Roebuck na casinha. Complacência e velhos hábitos conquistaram uma vitória sobre a mudança e o progresso. Quando as caixas registradoras foram introduzidas, os fabricantes tiveram grande dificuldade em fazer os comerciantes instalá-las, e os atendentes em geral tinham ataques por causa delas. Os vendedores das lojas fecharam a cara para o novo equipamento como se fosse uma sugestão de que eram desonestos, e os comerciantes protestaram alegando que o custo das máquinas, mais o tempo exigido para sua operação corroeriam profundamente os lucros. Mas a lei da mudança é persistente e inevitável. Hoje nenhum comerciante em perfeito juízo tentaria operar um varejo, mesmo um no qual ninguém além dele lidasse com recebimentos de caixa, sem o auxílio de uma caixa registradora. Quando o Federal Reserve System foi posto em funcionamento pelo Congresso dos Estados Unidos, os banqueiros em geral berraram em protesto. O sistema significou uma mudança radical, e os banqueiros, como todo mundo, eram contrários a quaisquer mudanças que rompessem com suas formas estabelecidas de fazer negócios. O Federal Reserve System provou-se a maior salvaguarda já introduzida para os bancos e, se sugerissem a abolição do sistema hoje, os banqueiros provavelmente lançariam um grito igualmente alto contra a mudança. É um fato da maior importância o Criador ter provido o homem com o único meio pelo qual pode romper com a família animal e ascender a estados espirituais e, que pode ser o senhor de seu destino neste mundo. O meio
fornecido para tal é a lei da mudança. Pelo simples processo de mudar a atitude mental, o homem pode atrair para si qualquer padrão de vida que escolha e tornar tal padrão realidade. Essa é a única coisa sobre a qual o homem recebeu poder de controle absoluto e irrevogável, incontestável e imutável, o que sugere que esta deve ter sido considerada pelo Criador a prerrogativa mais importante do homem. Ditadores e pretensos conquistadores do mundo vêm e vão. Eles sempre se vão porque não faz parte do plano geral do universo que o homem seja escravizado. Faz parte do eterno padrão que todo homem seja livre, viva a sua vida à sua maneira, controle seus pensamentos e suas ações para fazer seu destino terreno. Por isso o filósofo que examina o passado para determinar o que acontecerá no futuro ainda por nascer não consegue ficar entusiasmado quando um Hitler ou um Stalin momentaneamente deleita-se à luz de seu ego e ameaça a liberdade da humanidade. Pois esses homens, como todos os outros de sua laia que os precederam, irão se destruir com seus excessos, vaidades e luxúria por poder sobre o mundo livre. Além disso, esses pretensos estranguladores da liberdade humana só podem ser demônios que involuntariamente servem como tropa de choque para despertar o homem de sua complacência e dar lugar à mudança que trará novos e melhores estilos de vida. A natureza leva o homem de mudança em mudança por meios pacíficos. Contanto que o homem coopere, mas recorre a métodos revolucionários se o homem rebela-se e negligencia ou se recusa a obedecer à lei da mudança. O método revolucionário pode consistir na morte de um ente querido ou em uma doença grave, pode trazer um fracasso nos negócios ou a perda do emprego, o que força o indivíduo a mudar de ocupação e buscar emprego em um campo inteiramente novo, onde encontrará maiores oportunidades que jamais teria conhecido se seus velhos hábitos não fossem quebrados. A natureza faz cumprir a lei da fixação dos hábitos em todo ser vivo inferior ao homem e de modo igualmente definitivo faz cumprir a lei da mudança nos hábitos do homem. Assim, a natureza proveu o único meio pelo qual o homem pode crescer e evoluir de acordo com sua posição determinada no plano geral do universo. A primeira grande adversidade de Thomas Edison foi experimentada quando o professor mandou-o para casa depois de apenas 3 meses de escola com um bilhete para os pais dizendo que ele não tinha capacidade para aprender. Ele nunca mais voltou à escola, a escola tradicional, diga-se, mas começou a instruir-se na grande Universidade dos Golpes Duros, onde obteve uma educação que fez dele um dos maiores inventores de todos os tempos. Antes de graduar-se nessa universidade, foi despedido de um emprego atrás do outro. Enquanto a mão do destino guiava-o pelas mudanças essenciais que o prepararam para se tornar um grande inventor. Uma educação formal talvez tivesse estragado suas chances de tornar-se grande. A natureza sabe o que faz quando a adversidade, dor física, tristeza, aflição, fracasso e derrota temporária sobrevêm a um indivíduo. Lembre-se disso e aproveite da próxima vez que deparar com a adversidade. E, em vez de bradar em rebelião ou tremer de medo, mantenha a cabeça erguida e olhe em todas as direções em busca da semente de benefício equivalente trazida por toda circunstância adversa. Nunca fiquei amedrontado com as mudanças revolucionárias em minha vida.
fossem elas voluntárias ou forçadas por circunstâncias de natureza desagradável, sobre as quais eu não tinha controle, pois pelo menos tenho controle sobre minha reação a essas circunstâncias. E exercito o privilégio, não com reclamações, mas procurando a semente de benefício equivalente que cada experiência traz consigo. O livro que você está lendo é literalmente o produto de mais de 40 anos de mudanças contínuas e muitas vezes drásticas que tive que fazer em meu estilo de vida. Muitas mudanças foram forçadas, algumas foram voluntárias, mas no fim todas contribuíram para a revelação do segredo da paz mental e da prosperidade material. Quando fui incumbido por Andrew Carnegie de começar a pesquisa preparatória para a organização da primeira filosofia prática de realização pessoal do mundo, estava tão pouco preparado para a tarefa que sinceramente não sabia o significado da palavra filosofia, até olhar no dicionário. Se alguém alguma vez começou uma tarefa do zero, fui eu bem ali. O que tive que fazer para me preparar para o cumprimento bem-sucedido da incumbência dada por Carnegie não foi uma mera mudança, foi praticamente um trabalho de reconstrução completa. Talvez isso tenha sido afortunado, pois o conhecimento que obtive de meus esforços pessoais por fim levou à revelação do milagre supremo que é o objetivo central da redação deste livro. O trabalho de reconstrução incluiu a mudança de hábitos de fracasso criados por mim para hábitos de sucesso, que a longo prazo deram-me uma vida equilibrada, que inclui tudo que desejo ou de que preciso para o estilo de vida que escolhi. Entre outras mudanças que tive que fazer na preparação para o trabalho de minha vida estão as seguintes: 1. Curar o hábito de me vender barato por falta de autoconfiança. 2. Libertar-me do hábito de ceder aos 7 medos básicos, incluindo o medo de problemas de saúde e dor física. 3. Remover o hábito de me prender à penúria e escassez por limitações autoimpostas. 4. Romper o hábito da negligência em tomar posse de minha mente e direcioná-la para a realização de todos os meus desejos. 5. Curar-me do hábito do fracasso para me libertar da escassez, em espírito de humilde gratidão. 6. Mudar o hábito de querer colher antes de plantar, confundindo minhas necessidades com o direito de receber. 7. Curar-me da falsa crença de que honestidade e sinceridade de propósito sozinhas levam ao sucesso. 8. Mudar a falsa crença de que educação decorre apenas do ensino superior. 9. Corrigir o hábito de negligenciar o planejamento de minha vida com base em orçamento e uso do tempo exequíveis. 10. Curar-me do hábito do fracasso para devotar a maior parte do meu tempo à busca de meu principal objetivo definido de vida. 11. Mudar meu hábito da impaciência. 12. Corrigir o hábito do fracasso para inventariar todas as minhas riquezas intangíveis e expressar gratidão por elas. 13. Correção do hábito de me empenhar em acumular mais riquezas materiais do que poderia usar de forma legítima. 14. Corrigir o hábito de acreditar que é mais benéfico receber do que dar. 15. Por fim, mas não por último, corrigir o hábito de negligenciar o reconhecimento da fonte da inteligência infinita e os meios de contatá-la e usá-la para qualquer objetivo desejado, mediante a aplicação do milagre supremo.
Isso não representa a lista completa das mudanças que tive que fazer em meus hábitos de pensamento e ação, mas são algumas das mais importantes, e a partir delas fica óbvio que a lei da mudança desempenhou papel importante em minha vida e que, também obviamente, caso eu não tivesse feito tais mudanças, teria me privado do privilégio de dar ao mundo uma filosofia viável de sucesso pessoal que me proporcionou mais reconhecimento do que uma pessoa necessita nesse plano de vida. Ao apresentar essas circunstâncias íntimas de minha vida com tamanha franqueza, espero que você reconheça que o estou preparando para aceitar a verdade de que você talvez também tenha que mudar alguns de seus hábitos antes de poder desfrutar de uma vida plena e equilibrada, conforme seu padrão e estilo de vida próprios. A extensão das mudanças necessárias em seus hábitos atuais é uma decisão inteiramente sua, mas a lista deve incluir o domínio dos 7 medos básicos caso você aspire a uma vida equilibrada que inclua paz mental. Os 7 medos básicos são os seguintes: 1. Medo da pobreza. 2. Medo da crítica. 3. Medo de doença e dor física. 4. Medo de perder o amor. 5. Medo de perder a liberdade. 6. Medo da velhice. 7. Medo da morte. Nos capítulos a seguir você receberá instruções para dominar estes e outros medos pela aplicação de novos hábitos de pensamento que devem ser desenvolvidos e usados no lugar dos velhos hábitos que propiciaram os medos. Quaisquer outras mudanças que possam ser necessárias para lhe oferecer uma vida equilibrada não vão alterar o fato de que dominar os 7 medos básicos é item obrigatório em seu programa de reconstrução. Confie na promessa de que essas instruções corretivas não irão impor dificuldades ou ações além de sua capacidade de controle. Elas vêm com um preço, mas um preço bem ao alcance dos meios de todas as pessoas normais. Estamos onde estamos e somos o que somos por causa de nossos hábitos cotidianos. Nossos hábitos estão sob nosso controle individual e podem ser modificados a qualquer hora pela simples vontade de modificá-los. Essa prerrogativa é o único privilégio sobre o qual o indivíduo possui controle total. Os hábitos são feitos por nosso pensamento, e nosso pensamento é a única coisa sobre a qual o Criador nos deu total direito de controle. E, junto com tal direito, enormes recompensas por seu exercício e penas terríveis pelo fracasso em exercê-lo.